O mercado do Cartola já está aberto para a quarta rodada, então bora montar o time para mitar. Mas antes, bora ver o nosso desempenho aqui na última rodada, né? A gente passou dos 75 pontos, acima da média dos cartoleiros mais uma vez, né? A gente tá aqui com um patrimônio na média, nosso maior pontuador foi o Hulk, que inclusive foi o nosso capitão, ficou com 22 pontos como capitão, e o nosso menor pontuador foi o goleiro Walter, que ficou com 0,60, tá? Na nossa defesa aqui, o destaque foi o James, né? E no nosso meio campo e ataque, a gente teve como destaques tanto o Lúcio Acosta quanto o John Kennedy e também o Hulk, que foi o nosso capitão. Jorge Sampaoli, que era o técnico, inclusive, foi demitido, né? Então não tá mais no Cartola, tá out aqui, tá fora. Mas também fez uma boa pontuação, 6,61, ajudou aí nessa rodada. Mas eu quero saber de você, qual foi a sua pontuação na rodada 3? Comenta aí. E antes de a gente começar aqui a nossa escalação, nessa rodada 4 teremos apenas 7 jogos válidos, tá? Então a gente vai ter ali menos jogadores disponíveis, mas vai dar para escalar tranquilo, tá? E a gente já vai começar aqui no ataque, beleza? Porque no ataque tem muita opção boa. E hoje eu vou começar com ele, Carlos Vinícius do Grêmio, que tá voando em mais uma temporada, né? Em 3 jogos aqui ele já tem 4 gols, tá fazendo gol todo jogo na arena do Grêmio. O Grêmio é sempre muito forte, deve ir pra cima do Galo, que tá meio que em crise, né? Demitiu o treinador e tal, então acredito que o Grêmio é bem favorito e o Carlos Vinícius tem tudo para ir bem. Vai ser o meu primeiro atacante. O meu segundo atacante, um pouco mais para baixo aqui, vai ser o Flaco Lopes do Palmeiras, tá? Que nessa temporada é o artilheiro do Palmeiras, no ano, no caso, né? Tem uma média aqui de 6,80. Na primeira rodada fez 16 pontos. Vai pegar um Fluminense aqui que é um jogo difícil. Não acho que vai ser um jogo fácil para o Palmeiras, mas ele tem tudo para ir bem, porque tá numa fase boa, tem jogado muito bem. E para fechar, o meu terceiro atacante vai ser o Caio Jorge, do Cruzeiro, né? Artilheiro da última temporada do Brasileirão. Na última rodada fez 9,2, já fez gol, né? Então é ótimo jogador também. Vai pegar um jogo difícil aqui contra o Corinthians, mas o Cruzeiro precisa ganhar de todo jeito. O Lanterna ainda não conseguiu vencer nessa temporada. Então acredito que o Caio Jorge pode ajudar. E como eu falei para vocês, temos outras ótimas opções para o ataque, né? Começando aqui com o Vitor Roque do Palmeiras. Muito bom jogador, já tem 2 gols nesse Brasileirão. Tem uma média aqui de quase 9 pontos por rodada. O próprio Luciano do São Paulo tem potencial nessa, tá? Já marcou gol no Brasileirão, tem uma média aqui de quase 8 pontos. Borré é outro nome interessante, vai enfrentar um Remo aqui, vai ser o jogo no Mangueirão, né? Um jogo sempre muito difícil, mas o Remo tem uma defesa mais frágil. Gabigol do Santos é outra opção muito interessante, tá? Vai ser o atacante de referência do time, pega um Vasco que tá muito mal. E pra fechar com uma opção baratinha, mas que eu acredito que pode surpreender, a gente tem o Isidro Pita do Bragantino, tá? Ele ainda não fez gol nesse Brasileirão, mas é o atacante de referência do time. Vai jogar em casa, o Bragantino deve ir pra cima. Passando agora para o meio campo, eu vou começar com jogadores custo-benefício, né? Vou começar com o Maurício do Palmeiras, custando apenas 8 cartoletas. Tem uma média aqui de 5 pontos nesse Brasileirão, já fez gol na rodada 2 aqui, fez uma ótima pontuação. É um jogador muito interessante para essa. Pelo preço, ele é uma opção muito boa, tá? Vai ser o meu primeiro meia. Meu segundo meia aqui, por enquanto, vai ser o Alan Patrick do Internacional. Ele que é o maestro do time, né? Ainda não fez gol, não deu assistência nesse Brasileirão, mas cobra falta, cobra escanteio, cobra pênalti. Eu acredito que é um jogador muito interessante. Pelo preço, tá muito baratinho também. Precisa de 4 pontinhos aqui para começar a valorizar. É outra ótima opção. E para fechar, uma opção ainda mais barata, a gente tem o Gustavinho do Bragantino, né? Que já fez gol, inclusive foi na estreia dele do Brasileirão, né? Fez boas pontuações aqui. É uma ótima opção para essa rodada. É um jogador que é armador, joga ali muito próximo ao gol. Precisa de apenas 2 pontinhos aqui para começar a valorizar. Então acredito que tem um ótimo potencial, vai ser o meu terceiro meia. Outras opções aqui para o meio campo, a gente já começa com o Neymar, né? Que na última rodada, pelo Paulistão, não jogou tão bem assim, mas vai enfrentar um Vasco pelo Brasileirão que tá muito mal, né? E o Neymar cobra pênalti, cobra falta, então é um jogador que pode surpreender. O problema dele nessa rodada é que tá muito caro, né? 19 cartoletas é bem caro, mas quem tiver mais cartoleta, acredito que tem potencial que vale o risco. Outro jogador interessante para essa é o Matheus Pereira do Cruzeiro, né? Muito bom nome para cartola. Tem uma média básica excelente, é um jogador que sofre muita falta, desarma, finaliza, é muito participativo, né? Tanto é que a média dele aqui é de quase 7 pontos por rodada. Vai jogar em casa, tem tudo para ir bem. Alan do Palmeiras é outra opção interessante, tá? Tem uma média aqui de quase 7 pontos. É um jogador que também tem muita média básica, já fez gol nesse Brasileirão. Então vejo com bons olhos. Lucas Moura de São Paulo também pode surpreender. É uma opção interessante para essa, é craque, né? Lucas Moura joga muita bola. Vai pegar um Coritiba aqui que sofreu gol na maioria dos seus jogos. E para fechar com a opção mais baratinha aqui, eu gosto do Christian do Cruzeiro, né? É um jogador aqui que pode surpreender, joga mais próximo ao gol, joga ali quase que como um ponta.
Então é uma boa opção aqui para essa rodada. Passando agora para lateral, vou começar com o Marlon do Grêmio, tá? Ele que é um jogador que é bem interessante para Cartola, eu gosto dele desde a época do Cruzeiro, desarma bastante, é um jogador que não comete tantas faltas assim em relação aos desarmes, né? Então é bem interessante para Cartola, pode manter o SG, o Galo vem bem mal, e na arena do Grêmio, o Grêmio é muito forte. Então é uma opção bem interessante aqui para essa, o Marlon vai ser o meu primeiro lateral. E o meu segundo lateral aqui vai ser um pouco mais barato, visando um pouco mais o SG, vai ser o Kelvin do Palmeiras. O custo-benefício dele é muito bom, porque ele é bem baratinho aqui, a defesa do Palmeiras é muito sólida, ele precisa de apenas 3.6 para começar a valorizar, e conseguiu fazer pontuações aqui de média básica. Se conseguir o SG, tem tudo para pontuar muito bem. Então, Kelvin vai ser o meu segundo lateral. Outras boas opções para lateral, a gente tem o Juninho Capixaba do Bragantino, uma excelente opção. Tem uma média de quase 10 pontos por rodada. Piquerez do Palmeiras é outro nome que eu gosto muito, né? Tem uma média aqui de mais de 8 pontos por rodada, vai jogar em casa. Tem muita média básica também. Kaique Bruno do Cruzeiro foi um dos líderes de desarme em relação aos laterais na temporada passada. Então é outro jogador que eu gosto para essa. É um pouco caro, né? Mas é uma opção excelente. E para fechar aqui com uma opção um pouco mais barata, eu gosto também do Igor Vinícius do Santos, tá? Que ele tem uma média aqui de 4.5. Mesmo sem manter o saldo de gol, ele consegue pontuar bem. Cadê ele aqui? Aqui. Igor Vinícius não manteve nenhum saldo de gol. E mesmo assim, fez 5,5 e 3,50. E se nessa conseguir manter o saldo de gol, tem tudo para pontuar ainda mais. Partindo agora para minha zaga, eu vou começar com o Murilo do Palmeiras, que é um jogador muito forte na bola aérea, inclusive já fez gol nesse Brasileirão, né? Na rodada 2 aqui, ó, fez 16 pontos, destruiu. É um jogador que eu gosto pra Cartola, porque é forte na bola aérea e também porque a defesa do Palmeiras é muito sólida, né? Então eu gosto bastante do Murilo. E o outro jogador que eu gosto bastante é o Gustavo Marques do Bragantino, tá? Que tem uma média aqui de quase 7 pontos nessa temporada. Em 3 rodadas aqui, fez ótimas pontuações. Pelo preço, é uma opção excelente. Outras opções boas pra zaga, a gente tem o Gustavo Gomes do Palmeiras, né? Vai jogar em casa, tem uma média de quase 8 pontos por rodada. Fabrício Bruno do Cruzeiro também é bem forte para essa. Ele só tá um pouquinho mais caro aqui, 8.3. Mas precisa de 4 pontinhos aqui para começar a valorizar. Gustavo Martins do Grêmio também me agrada bastante. Na primeira rodada fez quase 11 pontos aqui, ó. Fez uma pontuação muito boa. É um jogador que tá sempre desarmando pra caramba. E para fechar com a opção mais baratinha, eu gosto do Pedro Henrique do próprio Bragantino, que nessa temporada tem tido uma defesa muito sólida. Galera, e o meu goleiro para essa rodada 4 vai ser o Gabriel Brazão do Santos, tá? Vai jogar em casa. O Vasco não vive bom momento, inclusive ofensivamente, né? Demitiu o treinador agora no final de semana. Então acredito que o Gabriel Brazão tanto pode manter o SG quanto fazer várias defesas, né? Que ele é um goleiro muito conhecido por fazer muitas defesas. Então gosto bastante dele. Vai precisar de 5 pontinhos aqui para começar a valorizar. Então se mantiver o SG, ele já começa a valorizar ali e deve fazer algumas defesas contra esse time do Vasco. Outros bons nomes pro gol, eu gosto bastante do Cássio do Cruzeiro. E pra fechar com a opção mais barata, eu gosto do Carlos Miguel do Palmeiras. Galera, o meu treinador vai ser o Wagner Mancini do Bragantino, tá? Em relação ao custo-benefício desses treinadores aqui, acredito que o Wagner Mancini é o melhor, porque vai jogar em casa, o time do Bragantino em casa é sempre muito forte, muito chato de se enfrentar, e ele vai precisar de 3.4 para começar a valorizar. Então, até em relação aos que são mais baratos, ele precisa de menos pontos para começar a valorizar. Então, eu gosto bastante. Wagner Mancini vai ser o meu treinador. Outros bons nomes aqui, a gente tem o Abel Ferreira do Palmeiras, né? Vai jogar em casa. É sempre um time muito forte. E com uma opção um pouco mais barata, eu gosto do Luiz Castro do Grêmio. Acredito que o Grêmio tem tudo para vencer o Galo nessa rodada. Galera, e o meu banco de reservas ficou assim, com Marcelo Rangel, João Pedro, Pedro Henrique, Marlon Freitas e Gabigol. Gabigol, inclusive, como meu reserva de luxo, tá? E o meu time titular, Gabriel Brazão, Marlon e Kelvin, Gustavo Marques e Murilo, Maurício, Alan Patrick e Gustavinho, Flaco Lopes, Carlos Vinícius e Caio Jorge. Meu treinador, Wagner Mancini. O time tá custando 109 cartoletas aqui, né? Praticamente 109. É um preço aí que é bem interessante, eu acredito que todo mundo vai ter. E ficou um time muito equilibrado, tanto na parte ofensiva, com os melhores jogadores, quanto na parte defensiva. Lembrando que esse time é apenas uma base. Na quarta-feira, ao 12h34, a gente vai ter uma live para ver as últimas informações e definir o time. Eu ainda vou tirar as dúvidas de vocês. Vai ser uma live bem completa. Então não perde, já vai aí embaixo, já se inscreve no canal e já ativa as notificações, porque o YouTube te notifica quando a live começar. Meu capitão, por enquanto, vai ser o Carlos Vinícius, tá? Mas tô bem na dúvida. O Caio Jorge é muito forte e o Flaco Lopes também. Então tô muito na dúvida aqui de quem vai ser o meu capitão, mas por enquanto tô indo com o Carlos Vinícius. Se você gostou das dicas, deixa seu like aí, ajuda bastante o canal do Mitada a crescer cada vez mais. E também não se esquece de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos, uma boa rodada 4, uma boa sorte e rumo à mitada certa!